E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Eu não gosto muito de gráficos assim, ó, cheio de pavio, mas às vezes não tem o que a gente fazer, é o que tem, né? Então, tira essa linha porque ele não tem força para chegar lá. Vamos mudar o gráfico. CAD-CHF. CAD-CHF, se ele subiu, entra aqui vendido. Olha isso. Quando acontece isso eu já sei, ó, tá vendo? Eu já sei que esse par de moeda aqui não vai deixar eu entrar. Não tem problema. Existem números. Olha isso aqui, ó. Esse movimento já veio, tocou aqui nessa região. Será que ele pode voltar daqui? Será que ele pode voltar aqui dessa região aqui? Deixa eu ver. Fazendo um pullback para continuação? Não. Vou sair daqui, tá? Não adianta a gente ficar procurando pelo em ovo, né? Ó, essa região sobe mais, por favor. Entrei, mas olha onde entrou minha entrada. Entrou minha entrada, foi bom, né? Ó, eu dei a ordem aqui, ela foi computada aqui. Esse pleonasmo vicioso de entrou minha entrada foi terrível. Se ele subir um pouco mais, eu vou entrar com meu stop. Por quê? Porque a entrada não foi computada no lugar certo. Porém, eu sei o que está acontecendo. Simples, eu sei o que está acontecendo. Eu já identifiquei uma região aqui. Apesar dessa região ela ser indecisa, ó, porque ela tem toda essa movimentação gráfica com uma força de queda. Então eu já sei o que pode acontecer, por isso estou entrando com o meu stop aqui, depois dessa primeira errada. Pô, Cadu, você tem coragem de entrar com seu stop do dia? Sim, porque eu faço poucas operações no dia, eu trado assim no meu dia a dia. Eu não fico esperando 200 entradas para fazer a minha entrada. Olha aqui, simples assim. Aí quando eu faço minha entrada com stop, se der ruim, deu ruim, eu fico estopado. Mas graças a Deus tem dado bom. Olha aqui a movimentação de força de queda. Perdeu força aqui. O canal começou a dar uma ampliada, aí ele fez uma região como essa. Então toda essa movimentação aqui, ó, pode ser lugar de correção. Quando eu fiz a minha entrada aqui e foi computada a entrada aqui nessa região, opa, eu já vi uma força extrema de baixo. Então, para eu não perder minha primeira entrada, não perder a primeira taxa que eu entrei, eu já entrei com a chamada taxa de stop que eu uso, que eu chamo de contra trade, mas aí você pode chamar o que quiser para fazer essa entrada. Porque os gráficos hoje eles estão um pouquinho complicados, né? Como assim? Dá uma olhada isso aqui. Sei lá, ó, não tem uma formação lógica. Não tem. Então aqui, ó. Se ele se mantiver aqui nessa região, ó, o que eu posso pensar? Ele não teria que estar aqui, ó, se ele fechar assim, não teria que ser um candle verde? Né? Como é que ele está fechando acima daqui e com um candle dessa cor? Ah, agora eu entendi. Ó, tá vendo? Você consegue entender que tá esquisito? Ó, veio aqui. O que ele pode fazer aqui? Não pode fazer nada. Eu vou fazer uma entrada aqui, mas deixa quieto. Estou no lucro. Então, isso aqui é onde nós acabamos de fazer nossa entrada, né? GBP/USD. Deixa eu procurar uma entrada aqui, Euro JPY. Um momento aqui de instabilidade gráfica, de movimentações, aí eu fico caçando, né, como um verdadeiro hunter, algumas entradas.
Ó, gráfico com muito pavio, região muito ruim. Vamos caminhar por entre os gráficos ao de JPY. Vamos ver o que ele tem para nos apresentar. Olha essa região aqui, ó. Ele tem um motivo para voltar dali? Tem. Se ele ficar ali onde ele está, ele tem. Então eu vou fazer o quê? Eu vou entrar corrigindo ali. Por quê? Porque ele tem um motivo. Existe uma causa para a correção desse movimento. Ó, eu posso fazer algumas divisões nessa região aí. Depois eu te mostro, deixa eu terminar a entrada. Você vai entender o porquê que eu estou dizendo isso. Gente, o nome já diz, análise gráfica. Análise do gráfico. Com a análise gráfica, o suporte e resistência se torna simples. Com a análise gráfica, operar suporte e resistência se torna simples. É isso que você tem que entender. Que a análise gráfica nos proporciona essa simplicidade de leitura. Olha que trade lindo. Olha que trade lindo. Deixa ele terminar aqui que eu vou mostrar para vocês o que eu fiz aqui, a minha leitura que eu fiz rapidamente. Ó, olha isso. Ele está se movimentando nessa região. O gráfico está se movimentando nessa região. O gráfico está se movimentando nessa região. Você conseguiu compreender? Aí você me diz assim, mas como assim, Cadu? Eu não consegui compreender nada disso. Ó, então aí você tem que olhar para o gráfico e ver o que está acontecendo. Então, a partir do momento que o gráfico mostra o que ele está fazendo, você tem que fazer o quê? Apenas acompanhá-lo. Apenas acompanhá-lo. A análise gráfica nos proporciona isso. Deixa eu entrar lá no EURUSD. A análise gráfica nos proporciona isso, gente. AUD JPY. Os gráficos hoje estão um pouco complicados. Nossa, é em linha do passado, né? Eu já operei hoje pela noite, pela manhã. Eu falo pela noite, né? Porque já era quase madrugada. Tá vendo? Ó? Existem formações e fechamentos de candle que não condiz com uma movimentação saudável. E o que eu faço? Fico de fora. Fico de fora da movimentação gráfica. Para que eu quero achar a entrada? Sabe por que vocês erram muitas vezes? Porque vocês ficam procurando entrada. E acabam errando. Porque ficam naquele achismo de entrada. Ó, olha que movimentação clássica. Olha que movimentação clássica do gráfico. Ó, vou mostrar para vocês aqui o que eu vou fazer. Ó. Quadrante aqui. Quadrante aqui. Ele pode segurar aqui, ó. Ele pode segurar ali, ó. Pode. Olha o que eu vou fazer, ó. Olha o que eu vou fazer. Entrei. Entrei numa correção naquela região. Vocês viram que eu não aproximei para ver qual foi o candle. Eu não aproximei para ver qual foi o candle, gente. Por que isso? Porque eu não preciso do candle na região para entender o que o gráfico está fazendo. Ah, Cadu, mas ajuda muito? Claro, se você colocar uma lupa e querer entender exatamente o que o gráfico está fazendo naquela região, você vai olhar o candle, que é o último estágio do que eu olho. Eu primeiro analiso o gráfico e suas movimentações e suas estruturas, e todas as regiões por onde ele anda. Assim como as regiões, eu olho a tendência. Após a tendência, aí sim eu vejo o candle. E também vejo o volume. Então, o volume é primordial para eu fazer uma entrada. Então, eu estou olhando o volume aqui. De longe eu estou vendo o volume. Diz as histórias de traders que aquele trader que não usa volume para fazer os seus trades, trader não é. Então, eu nem olhei o candle. Você viu que eu nem olhei o candle. Por quê? Porque eu estou olhando uma movimentação gráfica. Vamos aproximar para ver o que aconteceu para você entender? Olha que entrada linda. Ele veio à região e fez a correção. Fez a correção, gente. É isso que você tem que entender. É isso que você tem que entender. O gráfico,
ele trabalha a análise gráfica em setores. A análise gráfica trabalha em setores. Então, a análise gráfica trabalha com os setores do gráfico, com os setores das regiões, com os setores das tendências, com os setores dos candles e com os setores do que? Do volume. Que volume é esse? É o fluxo do movimento do mercado. A análise gráfica trabalha com isso. Agora o que acontece? O gráfico ele tem suas variáveis. O que são variáveis? Você tem que entender uma série de fatores do gráfico para você entender o que o gráfico está fazendo. Você tem que entender uma série de fatores da região para entender o que o gráfico está fazendo. Você tem que entender uma série de fatores da tendência para entender o que o gráfico está fazendo. Para entender o que o gráfico está fazendo. Você tem que entender uma série de fatores do candle ou dos candles para você entender o que o gráfico está fazendo. Você tem que entender uma série de fatores do volume para entender o que o gráfico está fazendo. Então, gente, a análise gráfica, que nada mais é que a análise do gráfico, ela faz o quê? Um desfecho de todos esses setores. Ela faz um desfecho de todos esses setores. Então você vai conseguir enquadrar toda essa movimentação na análise do gráfico. E é isso que a análise faz. Então você vai entendendo por quadrante o gráfico, por regiões, por tendências. O último caso é o candle e o volume e o fluxo. É uma metodologia de ensino onde você passo a passo aprende setores do gráfico, a identificar cada setor. Olhei o gráfico, o que eu tenho que olhar no gráfico? Olhei as regiões, o que eu tenho que olhar nas regiões? Olhei as tendências, o que eu tenho que olhar as tendências? Olhei o candle, o que eu tenho que ver os candles? Olhei o volume, o que eu tenho que olhar nos volumes? Ou seja, cada setor ele vai se comportar de um jeito e eu tenho que entender o porquê ele está se comportando daquele jeito. É isso que tem que entrar na nossa mente, é isso que tem que entrar na sua mente. Quem é do treinamento, Hunter, por exemplo, sabe disso, ó. Esse testemunho aqui eu vou deixar para o final, do Paulo. Olha aqui, ó, o Breno mandou hoje de manhã. Bom dia, professor. Meta batida 2-1. Isso é um trader já com questões profissionais. Paulo, ó. Bom dia, Cadu. Dia tenso, mas aluno Hunter sabe o que faz. 6-2. Ele me mandou agora os resultados. Quando, mesmo que o dia seja tenso, sabe o que faz. Ó o Paulo Sérgio aqui, ó. Outro Paulo, ó. Boa noite, professor. Fiz 4 entradas seguindo o volume em uma região. Nessa entrei na continuidade do movimento. Sou grato pelos seus ensinamentos. Entradas pequenas, mas sou iniciante no mercado. 4-0. Ele é iniciante e fez 4-0 de boa, tradando à noite. E ele já me falou o que ele usou para entrar. Qual foi a análise no gráfico que fez ele dar entrada. Olha aqui o que nosso amigo Paulo relata, que é o outro Paulo, né? Estou divulgando seu treinamento. Mais pessoas precisam saber que existem traders sérios e de conteúdo de qualidade nesse mercado. Só gratidão, né? Só gratidão que eu tenho que ter com os alunos. Por quê? Isso aqui, gente, é quem procura estudar de verdade. Quem sabe o que quer da vida. Quem sabe não quer mais ficar perdendo tempo na vida. A vida voa. O tempo urge. A gente pode fazer tanta coisa hoje e deixa para amanhã e acaba não fazendo nada. Então, se você quer ser como nossos alunos aqui, tem o treinamento fechado, que está aí na descrição do vídeo, treinamento Hunter, o link está na descrição. Qualquer dúvida você pode mandar uma mensagem para mim, os links também estão aí na descrição do vídeo, os links para tirar dúvida, essas coisas, tá bom? Se você quiser assim aprender. Olha só então, o que eu quero falar para vocês. Existe o que? Uma questão de análise que a gente tem que seguir. Eu não posso olhar para o gráfico e não saber o que ele está fazendo. Eu não posso. A análise gráfica me permite permear
todo o gráfico. O que ela me permite? Permear. O que é permear? Entender cada movimento. Então, depois que o gráfico eu já estou sabido do que ele está fazendo, eu vou entender o que as regiões trazem de conteúdo. Após as regiões, eu vou entender o que as tendências me mostram de conteúdo. O que a tendência pode fazer para mim na análise gráfica, o que ela me mostra. Depois das tendências, eu vejo o candle e o volume. Então eu vou até escrever aqui, ó, candle. Você vai entender o porquê eu estou fazendo isso, tá? Vai cair muita dúvida agora para vocês aí. E volume. Por quê? Vocês entenderam que aqui existe uma hierarquia? Existe uma hierarquia. Esses dias mesmo, no treinamento fechado, eu fiz uma entrada. E aí o aluno falou assim, professor, o candle mostrou isso, o volume mostrou isso, mas por que o senhor entrou nessa região? Não era muito arriscado? Eu falei, não, porque o gráfico me mostra isso. As variáveis da análise gráfica no gráfico me mostram isso. Então existe uma hierarquia. O gráfico comanda as regiões, que comanda a tendência, que comanda o candle, que comanda o volume. Eu não posso olhar o trade de dentro para fora. Eu tenho que olhar o trade de fora para dentro. Então eu tenho que olhar o trade na amplitude. Depois que eu comecei a olhar na amplitude, na complexidade, eu vou me aproximando e vou visualizando aquilo que eu tenho que fazer. É como um hunter, ele está num local de caça. O que ele vai olhar? Ele vai olhar a caça e vai colocar lente na caça, vai ficar olhando para a caça? Não. Ele vai olhar no seu 360, ver o que está acontecendo no 360. Entendi o gráfico, entendi, já sei o que está fazendo, então a região tem que fazer isso. Aí eu parto para a região. Entendi o que a região está fazendo? Vou para a tendência. Entendi o que a tendência está fazendo? Vou para o candle. Do candle eu vou ao volume, caso você precise. Então é uma série de fatores, gente. Então se o gráfico está ok, a região está ok, a tendência está ok, o candle está ok e o volume me confirma, eu vou lá e faço o quê? Faço a minha entrada, seja para cima ou seja para baixo. Existe uma hierarquia na análise gráfica, uma hierarquia de valores, uma hierarquia onde eu sei o que é mais importante na hora de eu apertar o botão. E sabe por que você fala assim, que você não consegue ter consistência, você ganha, depois perde ou fica no 0 a 0? Porque a técnica da análise gráfica é algo muito apurado. É onde você tem que ajustar cada detalhe em cada setores. Então, não é só entender, por exemplo, tem muita gente que fala assim, eu acho que eu tenho que entender mais sobre vela a vela. Olha onde está o setor da vela a vela, está aqui. Na verdade, não é vela a vela que você precisa aprender, você precisa aprender toda a circunstância gráfica, toda a circunstância da região. Você tem que saber o que uma tendência pode fazer, aí sim você vai chegar no candle. O candle ele não é construído sozinho por si só, ele é construído por uma camada de conhecimento e de informações. É isso que você tem que entender. Muita gente fala assim, eu quero aprender a operar candle a candle, ou vela a vela. Só que para ele mostrar essa informação para nós aqui, essa informação, existe uma camada por fora que é muito mais importante, que é o gráfico e suas variáveis, as regiões, as tendências e o volume na análise gráfica. Então, existem as camadas da análise gráfica que nos ajudam a entender por que os candles estão tomando essa atitude e por que eu devo entrar vendido ou comprado na região. É isso que você tem que entender. E é isso que parece que você não compreende. Por isso que você aprendeu por aí, entrou na linha, tocou, bateu naquela linha, entra. Região de suporte e resistência não é linha. Região de suporte e resistência é região. Existem regiões de ouro de suporte e resistência no gráfico que você só aprende com a movimentação gráfica. Conseguiu compreender? Conseguiu? Então a análise gráfica traz isso à luz para você. A análise gráfica te ajuda a desvendar o suporte e resistência.
ela te ajuda a compreender os movimentos do suporte e resistência. Então, se você estudar dessa forma, se você compreender dessa forma o gráfico, você vai ver que sua vida no trade vai mudar. Tudo vai mudar. Tá bom? Eu não quero me alongar, eu quero deixar aqui um bom fim de semana para vocês, um bom sábado para vocês. Eu estou gravando esse vídeo aqui durante a semana, mas eu sei que hoje é sábado, que eu vou subir ele no sábado. Então, um grande sábado para vocês. Dúvida, podem me mandar no direct do Instagram. Quer fazer parte do treinamento? O link está na descrição, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Que vocês tenham um restinho de sábado abençoado, amanhã um domingão maravilhoso, para que você possa curtir com a sua família, que você possa estudar se assim você quiser estudar e que você aproveite da melhor maneira possível. Tá bom? Te vejo então numa próxima aula, te vejo no próximo trade. Fui!